Quem ama sempre cresce no amor. O amor é um dom de Deus. Antes de amarmos, Deus já nos tinha amado, Deus nos ama e continua a nos amar. Quando nós nos exercitamos no amor, nós vamos aprendendo a ciência do amor, como aprendeu Santa Teresinha do Menino Jesus. Amar não é fácil, mas é o amor que nos faz ser verdadeiramente livres. O amor tem os seus graus. Quem decide não amar, não cresce. Pode crescer economicamente, pode crescer socialmente, pode ter muitos progressos, mas o amor fica pequeno ou quase nada. A nossa vida é um grande dom de Deus, e quem ama experimenta esse dom, experimenta Deus e conhece o próprio Deus. O amor tem seus graus, e nós vamos refletir no final do Evangelho, brevemente, sobre esses graus do amor na nossa vida, nos relacionamentos com os outros. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 19. Jesus apareceu outra vez para os discípulos. E os discípulos não reconheceram de Jesus. Desta vez foi à beira do mar de Tiberíades. Por que aparece nesse lugar? Porque ali estavam os discípulos. Os discípulos, Simão Pedro, coordenado por Simão Pedro, então disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Veja, qual é o significado dos discípulos voltarem a pescar? Quando nós olhamos os discípulos de Emaús, por exemplo, o que eles estavam fazendo? Voltando para casa. E quando chegaram em casa, Jesus já estava caminhando com eles, porque Jesus não desiste de nós. Nós desistimos de Jesus, desistimos de Deus, e Deus não desiste de nós. É aqui também os discípulos. Se os discípulos de Emaús voltaram para casa, os discípulos, hoje Pedro e outros discípulos, voltaram àquela vida de antes. Eram pescadores de peixes. Jesus havia chamado os discípulos para pescarem homens, mas como Jesus morreu, foi morto, e os discípulos ainda não têm fé, apesar de terem já se encontrado com Jesus, voltam a pescar, como sinal de que deixa de pescar homens para Deus, mas voltam a pescar peixes. Jesus aparece para eles, e vai ser muito interessante essa aparição. Então, os discípulos não pescaram nada durante toda a noite. Tinha amanhecido e lá estava Jesus de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Jesus disse: moços, tem alguma coisa para comer? Responderam: não. Claro que não, porque não pescaram. Então Jesus diz: lançai a rede à direita na barca e acharei. Eles obedeceram Jesus e pescaram muitos peixes. Conseguiram puxá-la para fora, lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. E aí João reconhece que é Jesus. Vê Jesus, não reconhece Jesus, mas por meio do milagre de Jesus, por meio desse sinal de Jesus, eles reconhecem que Jesus está presente. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus nos ama. A palavra da não desistência de Deus por nós é amor. Jesus insiste em salvar aqueles discípulos e para que aqueles discípulos voltem a serem pescadores de homens. Veremos isso no final do Evangelho.
E João reconhece, é o Senhor. E aí tem toda essa cena de Pedro, que estava nu, veste, vai ao encontro do Senhor. E aqui diz que essa foi a terceira vez que Jesus apareceu. Depois de comerem, os discípulos, sabendo que era Jesus, mas não disseram nada, não conversaram com o Senhor, eles sabiam que era o Senhor por meio do sinal, por meio dessa pesca milagrosa, eles reconhecem Jesus. Aí Jesus vai perguntar a Simão Pedro. Essa pergunta vai ser importante para que Pedro se dê conta que ele não tem que ficar pescando peixes, mas ele deve apacentar os cordeiros. Ele deve apacentar o rebanho do Senhor. Pedro não deveria voltar a pescar peixe, porque a sua vocação é outra. O Senhor não chama Pedro para pescar peixes, mas para pescar homens. Então, depois de comer, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus responde. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. De novo Jesus diz: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro ficou triste. Nós sabemos que na ausência de Jesus, os discípulos estavam tristes, com medo, a portas fechadas, porque eram seguidores de Jesus. Eram seguidores do Galileu. O Galileu foi morto. Então, quando Jesus aparecia, os discípulos ficavam alegres. Dessa vez Jesus é presente, mas Pedro fica triste. Mas por que fica triste? Porque Jesus insiste em perguntar se é amado por Pedro. Mas Pedro diz: sim, eu amo. E Jesus continua a insistir. Veja, se no nosso coração, se na nossa vida não tem amor para os outros, nós não conhecemos ainda Deus. E Pedro tem essa tristeza por não amar completamente ainda o Senhor. Veja, quais são os níveis do amor? Nós sabemos. Aquele amor que eu amo porque sinto alguma coisa. Então, se eu tenho repulsa por você, eu não amo. Então, mas se eu tenho repulsa se eu tenho amor um sentimento bom por aquela pessoa, então eu amo. Esse é o primeiro nível do amor. O segundo nível do amor é esse, quando Jesus pergunta a eles: você me ama, tu me amas mais do que estes? Ou seja, porque são amigos de Pedro. Jesus quer um amor ainda maior, que o amor ágape. Jesus pergunta a Pedro se ama com amor ágape. Pedro vai dizer sempre: amo com amor filia, amo com amor filia. Jesus pergunta, no terceiro nível, Jesus vai perguntar o amor filia. Porque Pedro ainda não ama com amor ágape, mas Pedro amará. Pedro crescerá no amor, porque é amando que se cresce no amor. Tem esse encontro entre o meu amor e o amor de Deus, entre o amor de Pedro e o amor de Deus. O amor é purificado e o amor cresce, a tal ponto de Pedro entregar a sua própria vida, conforme nós vemos aqui no final do Evangelho. Quando eras jovens, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Então, esse o entregar a vida por Cristo até a última consequência, que é morrer por Ele. Esse é o grau máximo de amor que fazem os mártires. Meus irmãos, então Jesus disse e acrescentou: segue-me. Porque a vocação de Pedro não é pescar peixe, mas apacentar as ovelhas, o rebanho de Jesus. Devemos amar, ser disponíveis para amar e exercitar o amor. O amor, amar,
Não é fácil. O amor é exigente, mas ninguém chega a ter a verdadeira liberdade sem o amor. O amor nos faz livres, por mais que os homens nos aprisionem. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.